Glória a Deus. Mesmo, igreja, que tudo pareça impossível, não perca a esperança. Porque quando você remove a pedra, o que é a pedra, pastor? Quando você coloca a sua fé, o milagre acontece na sua vida. Fala assim, ó. Estava, eu sei que você já conhece essa palavra de cós salteado, então eu separei alguns versículos. Fala assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cuja era irmã de quem? Estava enfermo. Olha só, igreja. E a mesma que ungiu com bálsamo quem? Eu não sei se você já viu essa palavra, que Judas fica irado. Quando Marta vai lá e unge os pés de Jesus, unge os pés de Jesus com bálsamo, ele fica irado. Ele perguntou quem ela pensa que é. E quem Jesus pensa que é para receber isso aí, porque naquele tempo o bálsamo, meu Deus, a mulher guardava o bálsamo desde criança para quando casar se banhar e se preparar para o esposo. E ela pegou tudo o que tinha e lavou os pés de Jesus. Foi a maior oferta que ela tinha. E Judas não gostou. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga assim, ó. Quem não vence, não, igreja, diga com fé, diga assim, quem não vence, quer te impedir de vencer. Amém? Vamos continuar a palavra. Eu até esqueci onde eu parei. E lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandara, pois, as irmãs de Lázaro dizer: Jesus, está enfermo aquele que igreja tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: a enfermidade não é para a morte, e sim para o que a igreja? A quem? O filho que seja o quê? Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã, e também a Lázaro. Olha só, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Diga graças a Deus. Para você entender, estava debatendo essa palavra nesse instante antes de descer para cá. Quando Jesus ele soube, entenda bem, Jesus era o Filho de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Porém, entenda o seguinte: Deus não quer fazer nada por metade. Deus não quer fazer nada por metade. Eu falei assim para minha esposa: aonde Jesus estava, como ele fez com aquele oficial, com uma palavra, Lázaro ficaria curado. Mas Jesus, mesmo assim, ele falou: espera aí, a doença que ele está, a situação que ele está passando não é para a morte. Quer dizer, o que eu vou fazer na vida dele, quando as pessoas virem, vão se impressionar. E talvez hoje, me perdoe falar isso, igreja, a tua vida está uma desgraça. E você não sabe o que está acontecendo. Você oferta, você dizima. E você se pergunta: por que, Deus? Por que a vida de fulano muda, a vida de ciclano muda, como perguntaram para minha esposa do testemunho da obreira? Porque a obreira vive contando testemunho e eu não conto testemunho. Mas por quê? Por que a obreira chegou? Meu Deus, eu vejo a obreira agora há pouco tempo na igreja. A obreira já, desde o dia que ela chegou, já contou quase 5 testemunhos. Oh, glória! E eu não contei ainda. Mas por quê? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: ei. Não, igreja, diga com fé, diga: ei. Deus quer fazer por completo na sua vida. O que Deus está preparando é algo grande na sua vida. É grande. De manhã eu pregava sobre a Santa Ceia, não é isso? E eu falava assim: Jesus, ele sentou na mesa, ele pegou o pão e ele falou assim, ó: lembra de mim
fazer isso em memória? Você acha que todos se lembram de Deus? Você acha que todos estão dispostos a sacrificar para Deus? Não. A diferença do vencedor para o derrotado está aí. Se você pegar a palavra de Deus, deixa eu ver se eu acho aqui, logo no livro de Malaquias, Deus ele fala assim, ó, lá no último versículo, capítulo 3, versículo 18, ele fala assim, ó, então vereis outra vez a diferença entre o justo e quem, igreja? Entre o que serve a Deus e o que não serve. Igreja, Lázaro se via a Deus? Se via. Mas porque veio sobre ele a doença? Aí você se vira para essa pessoa e diga assim, porque havia uma promessa na vida dele. Igreja, Marta, Maria, era incrédulo. Mesmo ela estando do lado de Deus, elas não acreditavam. E tem gente que está dentro da tua casa, que não acredita no que Deus pode fazer na tua vida. Tem gente que está do teu lado, que não consegue acreditar que a tua vida vai mudar. E Deus está falando hoje, ei, o que tu está passando vai ser para a honra e para a glória de Deus. Quando a tua família vê o que Deus vai fazer na tua vida, ela vai se converter e vai vir para os pés de Deus, meu irmão. Eu falei hoje ainda eu falei para o irmão, você está preocupado com o quê? O médico falou, pastor, que não tem mais jeito não, vou ter que cortar o braço. Tu vai voltar aqui, tu vai contar um testemunho grande para a honra e para a glória de Deus. Agora à tarde ele já mandou mensagem falando que o vermelho que estava no braço já começou a sumir. Basta você acreditar em Deus. Se você, igreja, se desesperar, o máximo que vai acontecer é que tu vai ficar sem cabelo. Ou tu vai envelhecer mais rápido. Hã? Cheguei lá em Macapá, perguntaram assim, o senhor tem quantos anos? 30 e... Não, no dia não que eu vou falar, 35. A outra falou, tem 38. Eu falei, eu tenho 24. Mentira. Não, o pastor puxou 100 reais do bolso e falou, aposto 100 reais. E eu falei, eu vou ganhar 100 reais agora, eu estou doido para comer o lanche. Hã? Ele perguntou o que? Não, pastor, não entendo, mas por quê? Eu falei, irmão, quando a gente não tem Deus, a gente se preocupa demais. E tem vezes que a gente passa tanta luta e a luta vai acabando com a gente. Eu falei, hoje eu tenho 24 com cara de 38. E eu falei, quando eu tiver 38, eu vou ter cara de 60. Mas se eu tivesse conhecido a Deus antes de tudo que eu passei, como você conhece a minha história, eu não teria me preocupado tanto. Jesus olhou para aqueles homens que vieram, ei, Lázaro está morrendo, não se preocupa não. Não. Tudo que ele está passando vai ser para glorificar a Deus. Igreja, quando você passa o deserto, você aprende a ser humano, sabia? Quando eu falei isso para minha esposa nesse instante, eu passei em igreja, meu Deus, que era uma bênção, igreja, uma bênção. Igreja que se eu falasse assim, hoje eu vou comer lasanha, eu comia lasanha. Mas, me perdoe a palavra, quando eu vim para o estado do Amapá, tinha dia que a gente falava assim, não tem um ovo para comer. Meu Deus. E quando eu vim para cá, eu aprendi a dar valor ao trabalho que Deus nos dá. Eu aprendi a dar valor ao deserto. No deserto você aprende a ser humano. No deserto, quando tem um prato de comida na sua mesa, você pensa, pô, será que meu filho já comeu? Será que a minha mãe já comeu? Será que fulano já comeu? Porque você está passando um deserto. Deus, ele te amadurece no deserto. Eu já falei aqui diversas vezes, tem gente que fala, pastor, os irmãos de José foi ruim quando vendeu ele. Mentira! Era plano de Deus.
Quando ele foi para o Egito, ele aprendeu a administrar. Quando ele foi para o Egito, ele aprendeu a dar valor a tudo que Deus colocou na mão dele. E quando os irmãos dele veio, ele poderia matar os irmãos dele porque ele era governador. Mas ele foi acolher os irmãos dele. Porque ele aprendeu a ser humano. Por isso que eu falei lá no início, o que Deus tem para a tua vida, Ele vai fazer por completo. Por completo. Eu falei para minha esposa, tem gente que hoje, se Deus transformasse a sua vida, nunca mais eu via você na igreja. E eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem gente assim, que se Deus entregasse a vitória hoje, amanhã tu vê ele dentro de um bar. Verdade ou mentira? Mas o que Deus faz? Deus vai te transformando. Tá doendo, igual aquela música, tá doendo, mas Deus está transformando. Um diamante, ele só brilha quando ele é jogado no fogo. O bispo perguntou assim para os pastores, você quer brilhar? Aí os pastores falaram, quem quer ser bispo? O pastor falou, eu. O bispo falou, mas para você ser bispo, você primeiro tem que passar pelo fogo. E ninguém quer passar pelo fogo. Tem gente que está aqui, de repente já quer ser o maior empresário do Brasil. Até conquista, mas perde tudo. Você já ouviu falar de quantas pessoas já ganharam naquela Mega Sena, eu não sei como é que chama, aquela que é milionária, ganharam 26 milhões, 80 milhões e hoje não tem nada. Passando necessidade. Por quê, pastor? Porque chegou fácil lá em cima. Não aprendeu a dar valor. Quando você está aqui, você está orando pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido. Você dá valor a cada momento que ele passou por você. Eu falei para minha esposa, sabe quem é que dá valor, está na igreja? Ela falou, quem? Aquele que um dia teve entre a vida e a morte na UTI. Sabe quem dá valor a Deus? Aquele que um dia teve na miséria e não teve nada para comer. Esse dá valor ao que Deus está entregando nas suas mãos. Lázaro, ele estava morrendo. Mas mesmo assim, Deus falou assim, não, o que ele está passando é para que Marta, Maria, o restante da família e os amigos consigam ver que Deus é poderoso na vida dele. Vamos continuar, igreja. Eu acho, o pastor passou lá para o final. Vamos lá, versículo 6. Vamos lá, versículo 6. Eu já li, né? Versículo 21. Disse, pois, Maria a Jesus, quando Jesus foi lá para Jerusalém, se estivesse aqui, não teria morrido que igreja? Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, o que igreja? Declarou-lhe Jesus, o teu irmão há de o quê? Ressuscitar. Eu sei, olha só, igreja, olha o que ela falou, eu sei, replicou-lhe Marta, que ele há de ressuscitar no último. Jesus olhou para ela e falou, ei Marta, o teu irmão vai voltar à vida. E ela falou, não, Senhor, eu sei. No último dia, ele vai ressuscitar. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, meu irmão, os teus sonhos, diga os teus projetos, não estão mortos. Diga, ele apenas dorme. E Deus vai despertar eles hoje. Glória a Deus. Pastor, mas eu não acredito. Eu não acredito. É duro quando a gente ouve isso. Esse tempo, não foi agora, há uns 2 meses atrás eu ouvi isso. Pastor, eu não acredito. Eu olhei para a pessoa e eu falei, eu só tenho pena de você. Pessoas conquistando, pessoas mudando de vida, e a tua vida vai continuar do mesmo jeito. Tem uma irmã que está lá atrás, ontem ela contou o testemunho para mim, ela veio aqui na igreja, está lá atrás, na última cadeira lá, ela falou assim, pastor, o meu filho, se eu falar besteira, a senhora pode falar daí. Pastor, meu filho parou de beber e se converteu e agora está na presença de Deus. Um dia ela veio aqui, igreja,
Ela chorou e ela pediu para que a gente orasse. Para uma mãe ver o filho no sofrimento, como ela contou, que o filho tinha que sair daqui ligeiro. Imagina o sofrimento. Imagina agora também a alegria dela contar, pastor, meu filho se converteu a Deus. Ei, o mundo pode falar o que quiser, mas se você acredita na palavra de Deus, a tua vida muda. Deus falou para Maria, Maria, não importa o que está acontecendo, o teu irmão vai ressuscitar. Ah, Senhor, no último dia ele ressuscita. Vamos pular aqui, vamos lá para o final, igreja. No versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar que estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe sobre os pés, dizendo, Senhor, se tivesse aqui o meu irmão não teria o que, igreja? Olha só, Jesus vendo chorar, bem assim aos judeus que acompanhavam. Olha só, igreja, agitando-se no espírito, perguntou, aonde sepultaste ele? E eles, olha só, e eles responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disse os judeus, viste quanto amas, mas alguns, o que, igreja? Não podia ele abrir os olhos dos cegos e fazer que este não, o que, igreja? Morresse. Aqueles homens que estavam lá falaram, poxa, esse aí não é Jesus? Não é ele que cura os cegos? Não é ele que levanta os paralíticos? Como é que ele faz tudo isso aí? E se o amigo dele de coração, ele não conseguiu deixar ele viver? O homem morreu e ele não fez nada. A voz do diabo é essa. Essa é a voz do diabo. Me perdoe o que eu vou falar, tem gente que vai ficar chateado. Mas enquanto você viver dividido, enquanto você viver em cima do muro, a tua vida não vai mudar. O apóstolo falou isso agora de manhã, e eu falei, poxa, é o que eu estou sempre falando para o povo. Não existe essa forma de servir a dois deuses. Ou você crê em Deus e odeia o diabo, ou você crê no diabo e odeia Deus. Porque não existe, igreja. Tem gente que está dentro da igreja e diz que acredita, mas quando sai lá fora não acredita. Tem gente que diz que acredita em Deus aqui, mas quando se depara com a situação não acredita. Mas espera aí, que Deus é esse que você tem servido? Eu não tenho pregado isso para você. Eu não tenho pregado que o teu Deus é pequeno, eu tenho pregado que teu Deus é grande. Se você se converter a Deus, eu sempre falo isso, e se voltar o teu coração para Deus, Deus abre as portas na tua vida. Se assiste o apóstolo, ontem a mulher estava contando o testemunho lá, Bispo Luciano, oh, Bispo, meu segundo dia na noite de Abraão, Bispo, eu falei que eu ia abrir 9 lojas, já estou na segunda. Aí o bispo falou, o quê, mulher?